crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Itaimara e sou professora de língua portuguesa, certo? E hoje a gente vai ter aula para os alunos do 5º ano. Olha só, vamos lá. Vamos observar qual será o tema da aula de hoje. Olha só, o tema da aula de hoje é um gênero textual, o gênero textual cartaz. Olha só. Esse é um tema muito presente aí, ó, no nosso dia a dia. Então vamos lá, vamos dar uma observada aí e vamos também prestar atenção que a gente está nas nossas aulas de recomposição de aprendizagem aí. A gente já está na nossa aula número 4, certo? Então vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre esse gênero textual, certo? Mas antes disso, o nosso desafio, isso aí, ó. Chaminézinho na aula passada deixou um desafio para vocês. Observem bem aí, ó. Qual é o desafio, Chaminézinho? Pesquise uma receita e escreva no seu caderno. Isso mesmo. Você lembra que na aula passada a gente viu sobre o gênero textual receita? E eu trouxe aqui para vocês uma receita de mousse de morango. Isso mesmo, com gelatina. Vocês lembram lá? Isso aí. E agora, ó, junto com o Chaminézinho, o desafio era pesquisar uma receita. Vocês fizeram aí em casa, porque a gente trouxe aqui uma receita legal para vocês. E a receita que a gente trouxe aqui é um bolo de laranja. Olha só a imagem aqui mostrando para vocês. Temos o ingrediente que, olha só, esse ingrediente aí, ele tem uma massa e ele tem uma calda, os ingredientes para cada um desses. Ó, massa, 5 ovos, suco de 2 laranjas, 1 xícara de chá de óleo, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. E a calda? Olha só, a calda é um suco de 1 laranja, 3 colheres de sopa de açúcar. Vimos os nossos ingredientes, vamos para o nosso modo de preparo. Olha só, bata no liquidificador os 4 primeiros ingredientes. Despeje em uma tigela, acrescente a farinha de trigo aos poucos e, por último, o fermento. Coloque em uma assadeira redonda de buraco no centro, untada e enfarinhada. Leve ao forno médio pré-aquecido por 35 minutos ou até que esteja assado. E temos também aqui a calda, olha só. Leve o suco de laranja e o açúcar ao fogo, dando uma aquecida e despeje no bolo ainda quente. Olha só, tivemos aí a nossa receita do bolo de laranja. Então aí ela vem dizendo tudo que a gente consegue fazer, que a gente precisa fazer para a gente aí conseguir um bolo de laranja. Só é a gente observar os ingredientes, separar esses ingredientes aí, ó, e seguir esse modo de preparo, certo? E a gente vai finalizar aí com o nosso bolo, isso mesmo. Então, conseguiram fazer a receita de vocês aí em casa? Juntou aí com a mamãe, com o papai? Fizeram essa receita? Anotou essa receita no caderno? Tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Vamos agora para o nosso texto de hoje. Como sempre, fica de olho para a gente identificar aí qual é o gênero textual, certo? Então, vamos observar aqui, ó. Olha só. Vai começar o 2º tempo da vacinação infantil, dia 20 de agosto. Vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Olha só. Vocês já observaram que esse gênero textual é algo muito presente no nosso dia a dia? E aí, qual é o gênero textual? Isso mesmo, a gente tem aí um cartaz. Olha só. Esse cartaz aí, ó, que mostrou pra gente, ó. Ele fala sobre o quê? Vocês conseguem observar aí qual é o tema desse cartaz? Isso mesmo, olha só, é sobre a vacinação. Olha só, contra o quê? A paralisia infantil. Tem data, 20 de agosto. Observa aí bem esse cartaz, porque a gente vai observar aí todos os elementos que tem nele depois da nossa aula, tá bom? Então vamos aqui para o nosso gênero textual e a gente vai observar o seguinte, que o cartaz ele tem o objetivo de transmitir uma mensagem. Ele está sempre querendo dizer algo pra gente, olha só. E aqui, ó, e ele é muito usado em propagandas publicitárias e ele é encontrado facilmente pelas ruas. Por isso que é algo tão presente, certo? Você anda na rua e você vê muitos cartazes.
Mas a gente pode observar também que não só nas ruas a gente tem esses cartazes. Onde é que a gente pode encontrar esses cartazes? Será que na nossa escola tem cartaz? Será que aqui aparece lá no nosso mural algum cartaz para trazer alguma mensagem para a gente? Olha só, quando a gente vai em hospitais, a gente encontra cartazes. Então, os cartazes, eles estão presentes no nosso dia a dia, certo? E aqui, ó, ele também pode ser visto em escola, restaurante e em outros locais. Isso mesmo. Então, tá sempre aí divulgando pra gente algo. Olha só, quando a gente vê lá, ó, campanha de vacinação. É para que as pessoas possam saber que vai haver essa campanha de vacinação. Por isso que ele precisa estar no local bem visível aí, para que as pessoas passem na rua e consigam identificar a sua mensagem, tá certo? Então vamos lá, olha só. E são usados para instruir, persuadir e informar. Olha só esse cartaz aqui que a gente viu muito agora durante essa pandemia. Como lavar as mãos para se proteger da Covid-19. Então tá ali, ó, tá nos instruindo ali como lavar a mão, como deve ser a lavagem correta das nossas mãos. Então o cartaz está ali mostrando para vocês. E ao lado a gente tem mais um cartaz aí que fala de quê? Isso mesmo, ó, bem estampado aí, ó. Vença mais uma, Brasil, dia 11 de junho. Vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Então aí mais um cartaz sobre a vacinação infantil, certo? Então aí eles têm sempre esse objetivo. E ele aí está informando para a gente o dia que você deve aí vacinar as crianças, informando para a gente, ó, como devemos lavar as mãos. Então esse cartaz aí é muito importante para a nossa sociedade, porque traz informações muito importantes para a nossa saúde e bem-estar, tá bom? Então vamos lá, vamos observar e que ele ainda serve para convencer, conscientizar ou sensibilizar o leitor. Olha só, olha sobre o que é esse cartaz. Temos ali, ó, hashtag Zika Zero. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. E tem aí, ó, as dicas e as informações corretas para que você possa ficar longe desse mosquito. Então ali, ó, tem as imagens e tem embaixo de cada uma delas o que deve ser feito. Então olha só. Então aí é uma forma de conscientizar as pessoas para prevenir aí, ó, o local que pode aparecer um mosquito. Olha só, a gente vê isso no nosso dia a dia, não é? Então a gente sabe que água parada aí, ó, não é algo muito legal e que pode aí sim trazer o aparecimento de mosquitos. A gente sabe disso porque teve alguém para nos informar. E também aqui, ó, através do nosso cartaz, para nos lembrar sempre, tá bom? Então vamos observar aqui algumas características desse cartaz. Que é aí, ó, eles têm verbo no imperativo, eles precisam sugerir algo, dar uma ordem, um convite ou um aviso, certo? O cartaz, ele tá aí com os verbos no imperativo porque está sempre nos dizendo o que fazer, nos informando algo aí, por exemplo, tampe a caixa d'água, ele está dizendo o que a gente deve fazer, certo? O verbo aí está no imperativo. A gente tem aqui também, ó, que ele pode nos fazer um convite e também pode nos dar um aviso, vacine a sua criança, certo? Ou leve a criança para se vacinar. Então está nos convidando, nos dando uma ordem, dizendo o que a gente tem que fazer, certo? Então aqui temos também, ó, pode ser utilizada a linguagem verbal e não verbal, que é através de imagens, e pode haver a junção das duas. Vocês viram lá que tinha lá no campanha de vacinação uma criancinha lá aparecendo pra gente? Era a imagem, a linguagem não verbal, que é aquela que não é escrita, certo? Então tinha lá a presença de linguagem verbal, que tinha várias frases lá mostrando pra gente, e tinha também as imagens que são não verbal, que é a junção das duas. No cartaz é muito importante ter a linguagem verbal e não verbal, certo? Vocês podem observar que em todos os cartazes que a gente viu, tinha imagens. Olha só, do mosquito, tinha lá a imagem do mosquito, certo? Tinha lá a imagem de cada coisa que a gente deveria fazer para poder se prevenir disso aí. Então, estava lá mostrando pra gente, certo?
E temos aqui também, ó, as letras precisam ser grandes para serem vistas de longe, para que o cartaz está lá colocado na rua. Se tiver uma letra muito pequena, eu vou ter que chegar muito perto para ver. Então, o cartaz é para chamar a atenção, ó, de longe. Então, essas letras precisam ser grandes, tá? O texto devem ser curtos, claros e de fácil interpretação. Então, aí, ó, os textos do cartaz ele é bem curtinho, para que você possa ler e absorver a informação rapidinho. E também aqui, ó, o uso de criatividade também é importante para manter o texto atrativo e atingir mais pessoas. Então, o que deve ser escrito lá e o cartaz deve ser produzido com muita criatividade, certo? Então, vamos lá, vamos observar aqui, ó, que agora a gente vai resolver algumas questões. Essas questões, não se preocupa, são somente sobre os cartazes. E como vocês fizeram aí, ó, que foi tudo fácil e vocês conseguiram compreender o que é o cartaz aí, os seus elementos, suas características, certo? A gente vai responder as questões, mas não se preocupa, porque a gente vai sempre, ó, conversar sobre as questões para ficar mais claro para vocês, tá bom? Então vamos lá, a nossa primeira questão aí. O cartaz tem por finalidade. Qual é a finalidade do cartaz? Informar sobre os pontos de vacinação dos animais. Observa bem o cartaz, tá? Conscientizar sobre os perigos da raiva. Letra C, divulgar a vacinação de animais. Ou letra D, informar sobre os cuidados com os cães. Vamos olhar para o cartaz. Olha o que está escrito. Não deixe seu melhor amigo morrer de raiva. Durante todo o ano você pode vacinar seu animal gratuitamente. Temos aí a imagem, ó, a linguagem verbal que a gente leu ali escrita, e tem a não verbal, que é a imagem aí, ó, dos animais. E esse cartaz, ele serviu para quê? Vocês lembram? Informou aí sobre os pontos de vacinação dos animais. Foi sobre isso, será? Conscientizar sobre os perigos da raiva, será? Tá mostrando aí os perigos? Divulgar a vacinação dos animais ou informar os cuidados com os cães? Só os cães. Observa aí. Pensou direitinho? Isso aí, ó. Divulgar a vacinação dos animais. Então tá dizendo ali, ó, durante todo o ano você pode vacinar seu animal gratuitamente. Muito bem, estamos aí a primeira questão. Vamos agora para a segunda. Quem é o público-alvo desse cartaz? Para quem foi direcionado esse cartaz? Olha só, quem são as pessoas que são aí, ó, que devem receber essa informação? Será que são os próprios animais que devem receber a informação sobre a sua vacinação? Ou será as crianças? Será que são os amigos? O cartaz fala sobre amigos ali. Será que são os amigos? Ou será que são os donos de animais? Isso mesmo, ficou fácil aí, né? Olha só, quem deve receber essa mensagem, essa informação aí foi preparada para os donos dos animais. Isso mesmo, essas pessoas que devem saber que elas podem aí vacinar gratuitamente o seu animal contra a raiva durante todo o ano, certo? Então vamos lá. Vamos para a nossa terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: no cartaz, o termo melhor amigo faz a menção a... Olha só, esse melhor amigo aí que está bem destacado de amarelo, está mencionando o quê? Letra A, a amizade entre todos os animais? A amizade entre o animal e o homem? Ou é a amizade entre o cão e o gato? Olha só. Ou letra D, que não há amizade entre o homem e o animal. Olha só, quando diz assim pra gente, não deixe o seu melhor amigo morrer de raiva. Olha só, faz a menção, sim, isso aí, sobre a amizade entre o animal e o homem. Isso aí, conseguiram acertar? Então vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão que temos aí, olha só, é a questão número 4. Por que é tão importante vacinar os animais segundo o cartaz? Olha só, porque o cartaz, como é que o cartaz está dizendo que é importante vacinar esses animais, certo? Vamos aí para as nossas 4 alternativas. A primeira, que é a letra A, diz o seguinte: para evitar o contágio da raiva. Letra B, para evitar o aparecimento de carrapatos. Será que é isso? Ou será que era para os animais ficarem felizes?
Ou letra D, para que os animais não mordam as pessoas. Então, por que é tão importante aí, vacinar os animais? Isso mesmo, o cartaz vem dizer pra gente que o importante é para evitar o contágio aí, da raiva, que tá ali, mencionada de verde aí, destacando para vocês. Estão vendo aí? Muito bem, a resposta certa é a letra A. Vamos agora para a quinta questão. Na quinta questão diz o seguinte: a palavra raiva no cartaz se refere ao quê? Essa raiva aí, que o melhor amigo pode morrer, refere-se a um elogio? Ou letra B, um sentimento? Letra C, a raiva é uma doença? Ou a raiva é uma característica? A, B, C ou D? Isso mesmo, a raiva que está mostrando ali é uma doença aí, que o seu animal aí pode contrair. Então aí, a gente conseguiu acertar essa alternativa. Vamos agora para o número 6. A gente tem 2 cartazes. A gente tem um bullying na escola, certo? E a gente tem aqui outro que diz lugar de criança na escola, diga não ao trabalho infantil, certo? Então, no número 6 diz o seguinte: qual o tema dos cartazes? Letra A, violência contra as mulheres, que é o primeiro cartaz, e o segundo é sobre racismo. Letra B, bullying e violência. Letra C, racismo e trabalho infantil. O primeiro fala sobre racismo e o segundo sobre trabalho infantil. Ou letra D, sobre o bullying e o trabalho infantil. Ficou fácil, né? A gente conseguiu identificar o tema desse cartaz de primeira, olha só. A gente sabe aí, que o primeiro cartaz fala sobre o bullying e o segundo sobre o trabalho infantil. A resposta correta é a letra D. Muito bem. Vamos agora para o número 7. Os verbos presentes no cartaz estão no modo? Olha lá, lembra lá como é que os verbos estão presentes nos cartazes. Isso mesmo. É no modo injuntivo? Letra B, subjuntivo. Letra C, imperativo. Ou letra D, em nenhuma das opções. Olha só, os verbos presentes no cartaz são os verbos no imperativo. Muito bem. Número 8. Os cartazes acima possuem somente linguagem verbal. Lembra lá da linguagem verbal? Que só é a parte escrita aí, Ou somente linguagem não verbal? Tem somente aí imagens, figuras ou símbolos aí? Ou letra C, tem linguagem verbal e não verbal, que são as duas. Lembra lá da junção? Ou é letra D, nenhuma das opções está correta. Então, vocês estão vendo aí, que no cartaz a gente tem uma linguagem verbal escrita e tem a não verbal. Os 2 cartazes aí possuem imagens, certo? Então, a resposta certa é a letra C. Muito bem. Vamos agora para o número 9. Qual o objetivo dos cartazes acima? Olha só, já apareceu marcado aí para vocês, que é alertar sobre o bullying na escola e combater o trabalho infantil. Então, olha só, a gente tem um cartaz aí que alerta sobre o bullying na escola e outro aí que conscientiza aí sobre o combate ao trabalho infantil. A gente tinha outras alternativas, que era a letra B, divulgar o bullying e incentivar o trabalho infantil. Não, né? Informar sobre o bullying que aconteceu na escola e combater o trabalho infantil. Ele não está informando, está alertando. E os 2 falam sobre a importância da criança ir à escola. Também não é? Então vamos agora aí para a última questão, que é a número 10. Qual característica não se refere ao cartaz? Verbos do imperativo tem no cartaz? Letra B, linguagem verbal e não verbal tem no cartaz? Letra C, textos curtos, claros e objetivos tem no cartaz? E letra D, informações técnicas sobre um produto? Não tem no cartaz, não é? Então, a resposta aí errada dessa questão é informações técnicas sobre um produto. Olha só, foi fácil aí, né? Então, agora chega o momento do cartão resposta, que vocês vão observar todas as respostas das questões e colocar aí. Não esquece que tu tem que preencher todo completo aí esse círculo para poder fazer valer aí a tua alternativa correta, tá bom? Tem aí, tudo marcadinho, bem direitinho. Chegou a hora do desafio. Próxima aula, a gente vai verificar esse desafio, hein? Vamos ver aqui.
Pesquise um cartaz e observe suas características. Olha só, a gente viu as características hoje do cartaz e a gente vai fazer essa pesquisa e na próxima aula a gente vai observar. Você traz o seu e eu aqui junto com o chaminézinho vai trazer um cartaz também e destacar as características que a gente viu aí durante toda a nossa aula de hoje, tá bom? Porque agora a nossa aula vai encerrar, mas a gente tem um encontro na próxima, tá bom? Beijos e até lá!